Muito boa noite! Iniciando mais uma live literária. E como vocês estão? Estou esperando aqui o pessoal entrar. Hoje a nossa live é muito especial. Hoje a gente vai falar sobre alfabetização. Hoje eu vou entrevistar as idealizadoras da Turma da Malu. Olha aqui, ó, eu tô aqui com os 2 cadernos da Turma da Malu. Depois eu vou postar direitinho para vocês. Boa noite, Ana. Então, ó, esses cadernos aqui de alfabetização foram criados por elas para ajudar aí os pais, né, nessa fase tão complexa que é a alfabetização dos pequenos. E eu já tô aqui aguardando elas entrarem. Tenho muitas perguntas para fazer. Muitas mamães e papais se interessaram em me mandar essas perguntas para a Lucivânia e a Marileia. Eu já estou aqui aguardando. A Turma da Malu entrou e o perfil da Lucy entrou. São esses 2 que vão participar. Vocês me avisem aqui. Eu não sei se vocês vão entrar com o pessoal, com o perfil pessoal, ou se vão entrar com o perfil da Turma da Malu. Acho que já tem uma solicitação aqui, eu vou chamar para elas entrarem. Hoje a live vão ser, né, 3 pessoas. Nunca tinha feito uma live assim, mas hoje vai ser necessário, né, porque a gente tem que conversar com as duas, com a Lucivânia e com a Marileia, que são as idealizadoras desse projeto da Turma da Malu. Então, acho que as 2 já entraram aqui, então eu vou chamá-las para... Vamos ver se foi, gente. Eu nunca fiz live assim com mais 2 pessoas. Geralmente somos eu e mais um escritor. Vamos ver se deu certo aqui. E deu certo! Olá, deu certo! Ai, que coisa boa! Eu nunca tinha feito assim. Vocês Nós já estão vendo? fizemos uma vez, mas não foi muito bom, não. A experiência foi meio ruim. Acho que a internet, na época, era meio ruim, sabe? Agora a internet já está mais moderna, né? Agora com 5G, eu acho que melhorou bastante. Eu tô vendo e tô ouvindo super bem. Vocês também? Tá ótimo, tá ótimo. Quem que tá em Portugal? Sou eu, a Mas Lucilene. tá... Conexão ok também, Sim, né? tá ótimo. Legal. Que maravilha, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tô muito feliz com essa live. Como eu contei para vocês já, né? O meu filho tá com 5 anos, tá nessa fase agora, vai entrar na fase de alfabetização. E quando vocês me enviaram os cadernos de alfabetização, eu achei incrível. Inclusive, fiquei pensando que se eu tivesse acesso a esse material na época da pandemia, né? E eu tivesse com um filho nessa fase, o quanto ia ser rico ter esse material. Então, assim, para a gente começar essa live, eu queria que vocês se apresentassem e falassem dos cadernos de alfabetização da Turma da Malu para a gente conhecer. Então, quer começar se apresentando? Não, pode começar. Posso? Bom, eu sou a Marileia, eu sou de Minas. A gente tá nervosinha no começo. Tudo bem. Eu estou em Minas Gerais, fiz magistério em Minas, lá em Poços de Caldas, e comecei a dar aula lá nas escolas da zona rural. Foi uma experiência muito boa. Depois eu casei, vim morar em Campinas, e fiz pedagogia aqui, depois de estar trabalhando já, e trabalhei com a Lu, uma escola estadual em Campinas, ali perto do Shopping Dom Pedro. Nós trabalhamos lá há alguns anos, onde nós fizemos, depois a Lu vai contar, começamos esse trabalho. Só que aí depois eu prestei um concurso e vim trabalhar aqui em Paulínia, a gente ficou um tempo separada, mas voltamos a nos encontrar, né, Lu? Então, assim, eu comecei trabalhando com os maiores e depois fui para a alfabetização e fiquei, me apaixonei. Eu sou Lucivânia, eu sou mãe de 2 jovens, né? Um rapazinho já, se formando esse ano na faculdade já. Olha! E uma garotinha Legal. ainda de 14 anos.
E assim, eu sou apaixonada pela alfabetização, né? Dei aula por 32 anos, em 2019 eu me aposentei, e a grande maioria de todo esse tempo aí, a grande maioria foi com salas de alfabetização mesmo, né? Então, assim, poucos períodos, assim, eu fiquei com salas de terceiro ano ou segundo ano. A maioria mesmo foi com salas de alfabetização, porque eu sou apaixonada, né? Adoro ver eles se desenvolvendo, aprendendo a ler, escrever, é minha paixão. Fico assim, em estado de graça mesmo. Eu fico extremamente emocionada. Nossa, você não faz ideia como é gratificante assim, a gente pegar eles. Tem criança que chega bem do nada mesmo, assim, não sabe a letra do nome, não sabe a letra do alfabeto, não sabe nada. E aí, no final do ano, você vê eles produzindo um texto. Nossa, é muito gratificante. É assim, eu acho que todo o processo escolar, a alfabetização é o processo que mais é muito desgastante. Muitos professores têm assim pavor de dar aula para o primeiro ano, porque é um processo muito desgastante, né? Não é só mental, como é físico também. Você tem que pôr mão na massa mesmo, aí ficar em pé, e você não senta, o tempo está junto com as crianças ali, então é muito Eles têm complicado. muita energia, né? Uma fase que eles estão muita energia. Muita energia. Então é isso. Na verdade, um pouquinho de mim é isso aí. Sobre a ideia do caderno, né? Da Turma da Malu. São 2 cadernos, né? Vocês me mandaram 2. Volume 1 e volume 2. Eu queria saber como surgiu essa ideia. E quando surgiu essa ideia? Como a Marileia falou, nós começamos. Eu morava em São Paulo, eu me casei e fui morar em Campinas. Quando eu cheguei na escola, a Marileia já estava trabalhando com essa parte de alfabetização. E na época, a gente dividia a classe, a direção deixava a gente uma ficar com a parte de alfabetização e a outra com a parte de matemática. E aí eu fiquei com a parte de língua portuguesa, que eu já tinha um pouco de experiência, e a Marileia ficou com a parte de matemática. E nós começamos a trabalhar juntas. E aí a gente pensou, por que não fazer um material que a gente possa, assim, fazer? Porque a gente fazia atividades, e uma contribuía com a outra, passava folhinha e tal, que naquela época a gente não tinha, assim, como tem hoje o governo do Estado de São Paulo, um programa mesmo, né? Tinha livros, tudo, mas a gente trabalhava muito com projetos. E nós começamos a elaborar esse material. E aí a Marileia foi para trabalhar em Paulínia e esse material ficou meio que guardado lá, esquecido. Quando eu me aposentei... Por conta própria, vocês começaram a desenvolver... Por conta própria. Legal. Aí, quando eu me aposentei, a minha irmã estava fazendo um curso de coaching e ela falou para mim, por que você não resgata esse material? Porque a sua área é da educação, você tem que continuar trabalhando na área da educação. Eu queria fazer outra coisa, não queria mais ficar com a educação. Aí ela falou, não, você é apaixonada pelo que você faz, você não pode pegar tudo isso que você tem aí de experiência e guardar. Aí eu comecei a procurar umas coisas, mexer jogar materiais fora, tal. Aí eu achei o material. Aí eu falei, vou chamar a Marileia, quem sabe, né? Aí eu chamei a Marileia falou, não sei, eu estou aposentada, não sei se eu quero isso, não sei, tal. E aí foi indo até que eu consegui convencê-la. Né? Eu, na dúvida, eu vou. Então... E quanto tempo já tem esse material? Assim, quando que foi lançado a primeira vez? Olha, antes só estou complementando, nós pensamos em fazer esse material na época porque nós ficávamos preparando atividades toda semana e pensando o que nós vamos fazer. Aí nas férias de janeiro, com os nossos filhos pequenos, né? Eu tenho um filho também, e nós sentamos, não, nós já vamos preparar um material base para o ano todo e depois nós vamos criando projetos em cima, uma sequência de trabalho que nós já tínhamos mentalmente na cabeça dos outros anos que trabalhamos juntas, né? Então, foi isso que nós fizemos lá, esse material. E agora, nós começamos em meados de 2019, presencial, a gente se encontrava para fazer. Aí veio a pandemia, nós paramos, ficamos um tempo paradas, né? Como todo mundo. Aí depois a Lu falou, vamos voltar online. Porque todo mundo está fazendo online, vamos nós também. Aí
pegamos os recursos, né, Lu, e começamos e rendeu muito, porque a gente não tinha o que fazer, né? Não podia sair, não podia. Então, assim, foi ajudou, né? A botar para frente aí o projeto. isso. Aí depois, em 2021, a gente já se encontrava, já. E em 2022, em julho de 2022, dia 31 de julho, nós lançamos o livro 1, que é o primeiro livro, né? Do início. Então, esse foi 2022, é isso? 2022, em julho. Porque Aí, a nossa editora, né, Marília, ela na verdade, ele era um livro só. Só que ele era muito grosso, ficava muito. Dois juntos, eles passam de 200, 250 páginas. Sim. Então, ela sugeriu de que a gente dividisse por etapas. Assim, primeiro semestre escolar, até junho, que seria na época de festa junina, mais ou menos. Aí daria pausa em julho e começaria novamente até dezembro. Eu percebo assim que as letras também são grandes, né, para crianças nessa fase. Então, assim, tem que ter bastante páginas, não tem como, né? São muitos exercícios. Tá vendo? No livro 2, a gente já tem a transição, que a gente começa, quando eles começam já a escrever, já começam a ficar alfabéticos, já tem a transição da letra bastão para a letra. de imprensa. A letra de imprensa. E uma pré-preparação para a letra cursiva já. Então o volume 2 é mais avançado. Todo um processo. Né? Isso. Então, a gente começa pelo volume 1. Agora, na idade, vou fazer uma pergunta aqui agora que não estava no nosso roteiro, mas na idade do meu filho, por exemplo, que ele ainda está começando o letramento, ele já pode fazer alguns exercícios? Na verdade, o seu filho tem 5 anos? 5 e meio, ele fez em setembro. Então, ele já pode começar pelo livro 1. Ele já tem interesse. Nós temos escolas infantis, de pré-escola, a partir de 5 anos, que já utilizaram o livro 1 ano passado. Que legal. Então, o livro está sendo usado nas escolas, atualmente. Nós temos uma escolinha pré-escola que já está utilizando. O que é como a escola do meu filho, né? Ensino infantil. Porque como a gente começa bem no início mesmo, você viu aqui, né? Com atividade de nome, tudo, é o que é trabalhado na pré-escola mesmo, porque aquela preparação. Por que a gente começou bem básico? Porque quando a gente pega escolas públicas, a gente percebe que vem crianças de tudo que é escola. Então, vem escolinha de creche do bairro, vem crianças de escolinhas particulares do próprio bairro, vem crianças de EMEI. Então, o que acontece? Elas vêm, às vezes, todas para o mesmo local. Então, a diferença ocorre. Então, o que a gente fez? A gente fez um resgate, que é o que o livro propõe, esse resgate de vai e volta. Vai e volta, para não deixar ninguém para trás. Então, a gente começa com o trabalho com o nome da criança, e onde vai trabalhar as vogais, as letrinhas do nome, o alfabeto, e vai seguindo assim. Então, chegam crianças que já tá escrevendo o nome, até um pouco mais, e como crianças que nunca escreveram nenhuma letrinha. Isso. E no caso do seu filho, das crianças menores, a diferença é o tempo, né? Eles têm um tempo menor para fazer as atividades. Então, a professora ou a mãe pode sentir, por exemplo, quanto tempo eles conseguem uma concentração legal para fazer, né? Às vezes 15 minutos, 20 minutos. Às vezes, aí já... 1 ou 2 atividades, né? Então, assim, você vai dosando. Então, se você nota que a criança já se dispersou um pouco, você dá menos atividades, dá 1 ou 2 atividades por dia. Então, você pega uma folha com 1 ou 2 atividades, trabalha aquelas atividades. Dentro do nosso livro, não sei se você observou, nós temos também os QR Codes. Então, aqui, esses QR Codes são páginas do YouTube, né? A gente tem autorização de todos os canais do YouTube para colocar dentro do livro, do material. Todos foram cedidos. Eu não posso nunca deixar de falar isso nas lives, eu falo sempre. São histórias, né? Músicas. Agradecer a esses parceiros que cederam, né? Deixaram legal. Então, tem parlendas, músicas, contação de história, aulas. Nós temos diversas coisas aqui dentro
nesses QR Codes, que é assim aquele momento. Então, às vezes, você faz uma atividade com a criança, né? E sempre relacionado com o tema. Então, se eu estou trabalhando vogais, é alguma coisa relacionada com vogais. Se eu estou trabalhando uma musiquinha, é relacionado com a música. Então, é sempre relacionado ao tema, né? Que a gente está trabalhando. E E aquele momento que é uma pausa, às vezes. Porque se é uma criança maior, às vezes você precisa daquela pausa. Você vê que a criança está meio cansada, você fala, vamos escutar a musiquinha? Aí você põe a musiquinha, a criança canta, escuta. Tá? e o livro tem orientações de como nós fazíamos em sala de aula. Para você poder atingir todas essas diferentes crianças que estão na sala de aula. Porque com a mesma atividade, dependendo da maneira como você pergunta para a criança, coloca para ela, você, mesmo uma criança que já está mais avançada, você consegue puxar a aprendizagem. Mesmo ela fazendo uma atividade simples, que para ela já é fácil, Entendi. Você consegue pedir para ela fazer mais alguma coisa, pedir para ela ler. Então, a criança não fica parada na atividade. Entendi. Que é uma preocupação de muitos pais. Eu, conversando com vocês na nossa reunião, foi uma dúvida que eu levantei, porque, assim, na turma do meu filho hoje, é uma preocupação muito grande para mim, só tem ele mais 4 crianças, são 5 crianças. E eu conversando com a Nalva, que é a minha ajudante aqui em casa, ela também está com a mesma preocupação, mas ao contrário, a turma da filha dela, que ela entrou esse ano, tem 30 e poucas crianças. E aí a gente batendo aquele papo, eu falei assim, e aí, gente, qual é a diferença de uma turminha, né? Que tem ali 5 crianças e uma turma que tem 30. Essas crianças, elas vão conseguir chegar ali ano que vem, né? Eles vão para alfabetização, né? Para a primeira série. Eles vão conseguir chegar no mesmo nível, aquela turma que tem 30. Eu queria muito saber isso, porque até mesmo para poder responder para ela. Porque eu entendo que é diferente. O meu filho estuda numa creche particular, a filhinha dela tá no ensino municipal, mas tem diferença, gente, ou não? Você quer falar, Lu? Posso Pode falar? começar. Eu complemento. Assim, eu tive classe com 35 alunos várias vezes. É possível? É. Mas não é o adequado. Sempre você não consegue desenvolver um bom trabalho com o mesmo trabalho que você faria com 25, 22, 23, 24, 25. Se o professor estiver bem preparado, com um apoio pedagógico legal, tranquilo. Uma professora em sala para 20. Ó, a gente fazia. Não é o adequado. O adequado seria isso mesmo, 20 crianças, né? Porque hoje em dia o que a gente vê, a gente participa de muitas reuniões, muitos encontros e tal, e o que a gente tem notado é que, assim, tá tendo, como você já até falou na sua chamadinha aí, a gente está tendo muitos casos de crianças atípicas em sala de aula. Isso. Então, é muito complicado o professor administrar tudo isso com essa quantidade de crianças, entendeu? Da classe, por exemplo, se você pegar uma classe que você consegue desenvolver, mas as classes são heterogêneas, tem crianças de todos os jeitos, né? Com cada uma com a sua necessidade. Então, assim, é difícil. Um número grande assim não é fácil, não. Eu imagino. Então, assim, eu fico pensando, né? Ela tá ela tentou, inclusive, uma vaga numa creche particular do bairro dela e não tem vaga, sabe? Então, assim, ela tá lá e é a primeira vez que ela tá na escola, ela não estava no passado, então já é difícil pela adaptação e numa classe com 30 outras crianças. E ano que vem ela começa já, eu acho que ano que vem ela vai para a parte do letramento, ela ainda tem mais um ano, ela é um ano mais nova do que o Arthur, ela vai completar 5. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer essa pergunta para a Lu, para a Marileia, mas eu entendo o seu desespero. Não é fácil mesmo. Mas assim, se a professora estiver bem preparada, ela vai conseguir, pelo menos com a maioria, ela vai conseguir, pelo menos, assim, dar uma boa noção de letras, de nome. Então, assim, uma coisa que a gente sempre percebia, mesmo as crianças que vinham da creche, né, porque aqui
Eu não sei como é que funciona o sistema no Rio, mas aqui a gente tem assim, tem a creche, que é onde que as crianças passam o dia todo, tem as EMEIs, que as crianças ficam só um período, e tem as escolinhas particulares, né? Que ficam um período, meio período ou período completo. No Isso. caso das EMEIs, quando a classe era muito pequenininha, o que eles faziam? Eles juntavam as classes. Então, eles colocavam crianças de 3, 4 e 5 anos juntas. Então, muitas vezes as crianças vinham bem atrasadinhas, porque o que acontecia? O professor tinha que dar conta de trabalhar com todas. Nossa. Então, assim, eles não sabiam recortar, eles não sabiam recortar, porque como é que ia dar tesoura para criança de 3 anos? Então, não dava tesoura para criança, então a criança de 5 também, de 5, 6 anos também não recortava. Entendi. Então, assim, aquelas noções juntos. básicas que uma criança com 5, 6 anos tem que ter, eles vinham sem. Então, por isso que eu estou falando, a gente sempre tinha que resgatar, fazer um período de resgate mesmo, para deixar mais ou menos eles, como a Maria falou, a gente sempre vai ter esse desnível, né, entre as crianças. Mas, assim, pelo menos procurar trazer eles mais ou menos todos ao mesmo pé para poder começar um trabalho mesmo, mais ou menos paralelo, né? Mas, sem dúvida, a educação precisa melhorar muito ainda nessa questão de número de alunos, apoio pedagógico, psicológico, orientação. Quanto mais, eu já trabalhei em todas essas situações. Então, quanto mais apoio, melhor resultado. Apoio da escola, né? Da coordenação, da direção da escola. Gestão, se tiver, orientação. se tiver especial. Eu e a Lu, a gente estava falando agora, por exemplo, no caso das crianças atípicas, nós trabalhamos em lugares que não tinha apoio nenhum, e eu trabalhei em escolas que tinha uma professora de educação especial ali, na escola, todos os dias. Deveria ter em todas, né? É outra realidade, porque nós não temos uma formação para todos os casos, né? A gente tem uma noção quando estuda. Sim. Mas a gente percebe quando a criança não está seguindo um caminho legal. Se tem a profissional, ela já orienta a gente. Ela pegava a criança uma vez por dia, durante 1 hora, para fazer uma atividade só com ela. E orientava como a gente trabalhar com a criança, tudo. Mas não é a realidade das escolas no geral. A maioria não. Eu queria perguntar algo. Uma professora, também com muita experiência na área de alfabetização, ela enviou uma pergunta para eu fazer para vocês e eu não entendi nada, porque assim, nós que somos leigos, quando a gente fala sobre método, quando vocês falam sobre método, a gente não entende. Então, assim, eu queria aproveitar a pergunta dela para poder entender o que é o método. Aqui ela fez a seguinte pergunta: como perceber se para a criança seria mais eficaz aprender com o método fônico ou método global? Eu, como mãe, eu não faço ideia do que sejam esses dois métodos. Então, eu queria que vocês explicassem se existem esses tipos de métodos hoje em dia, quais são, né, esses tipos de métodos. Porque eu, realmente, gente, eu não sei. Então, assim, vai ser um prazer ouvir. Bom, para as mães e para as professoras que estão aqui presentes, né? Você tem que conhecer todos os métodos. Quando nós começamos a faculdade, nós aprendemos lá desde o Piaget, Vygotsky, aqueles mais que começaram, né, esse trabalho com a pedagogia, né, com a educação. E depois vem até os atuais. Então existem vários. Existem várias método global, método fônico, método silábico, método alfabetização e letramento, né? Que é um outro tipo. O construtivismo que foi bastante criticado, mas na verdade ele não era um método, ele era uma maneira de trabalhar diferente a alfabetização. Entendi. Então, eu aprendi esses métodos todos. E a gente sempre se identifica mais com um. Não tem jeito. Quando eu fui alfabetizar, eu falava assim, eu não consigo alfabetizar com esse. Não dá. Eu quero seguir essa linha. Mas eu preciso conhecer todos.
Porque, na verdade, Sol, você vai usar todos. Não existe um milagroso, não existe. O povo inventa, agora o método tal vai salvar. Não é isso que vai salvar. A Magda Soares diz que o importante não é o método. Esse é o nosso livro de cabeceira, nossa Bíblia, né? O importante não é o método, é o que a criança precisa aprender. Cada criança aprende de um jeito, e eu e a Lu trabalhamos com sala de reforço na escola, de recuperação, ou no período contrário. Então, quando a criança chegava pra gente, a primeira coisa a gente tinha que quebrar o que estava prejudicando ela, que às vezes ela estava com autoestima baixa, às vezes era só questão de autoestima mesmo, ela estava vendo que não estava acompanhando, então a gente tinha que descobrir o que estava acontecendo, às vezes algum problema em casa. Gente, isso é incrível, incrível. Então vocês conseguem trabalhar o individual ali. E é maravilhoso quando você descobre, assim, porque às vezes é uma coisinha que você... Eu estava contando para a Lu um caso de uma aluna que eu falei uma coisa, ela não queria vir para a escola, e a sorte que a mãe veio e conversou comigo, eu conversei com ela. Isso com a professora de sala mesmo, porque a professora de sala também consegue fazer isso. E aí, tem criança que vai aprender com jogos, como a gente estava vendo, jogos no computador. Eu tive um aluno que eu dava aula de reforço, ele só fez porque era no computador. E ele tinha vários problemas, a mãe era alcoólatra, quando ele foi gerado, tudo. Ele era muito esperto, mas ele não conseguia sentar e fazer a atividade. Tem outros que não, que você precisa passar a atividade para ele fazer, né? Tem que fazer. Tem um outro que eu ensinei o alfabeto correndo, ele corria para pegar as letras. Ele precisava ganhar a corrida, então ele chegava com a letra errada, eu falava assim, eu percebi que ele era agitado, né? Eu falei, vamos lá para o pátio. Aí peguei mais uns menininhos, outros lá que estavam junto, fiz a corrida, ele trazia a letra errada, eu falava para ele, nossa, você ganhou a corrida, mas não era essa letra que eu pedi. Ele aprendeu as letras, rapidinho. Eu tô muito emocionada te ouvindo falar, sério, eu tô aqui arrepiada, porque é muito lindo, é muito lindo. Para o professor descobrir. Para isso, você não adianta você falar, vou ensinar só o método silábico. Tem criança que não... Espera só termino de concluir. Tem criança que não aguenta ficar repetindo sílaba. Ela vai querer aprender de um jeito diferente. E a clientela que foi alfabetizada pelo método silábico, lá na minha idade, né, no caso, era outra realidade, né? E ele é bom, a gente aprende com ele também, mas vamos dar uma incrementada, né? Esse é assunto para um ano inteiro. Fala, Lu. Imagina. É aquilo que eu te comentei com você na reunião. Cada criança aprende de um jeito. Tem criança que é auditiva, tem criança que é visual, tem criança que é tátil, ela tem que pegar, ela tem que pôr a mão na massa. Não adianta você ensinar só ali a figura da letra A. Você tem que dar a massinha, ela tem que fazer a letrinha A com a massinha. Então, para cada criança você vai. Então, cada método, cada criança vai aprender com um método. E às vezes você fala assim, não, esse método para essa criança não dá, eu vou ter que usar o outro. Então, assim, é um pouco de tudo, né? De todos eles. Todos os métodos. Mas numa turma como essa que eu falei, uma turma grande de 30 alunos, como que o professor consegue identificar ali qual seria o método para cada criança, ou qual seria... Eu, sinceramente, eu acho muito difícil, porque vocês têm que fazer todo um trabalho de conhecer aquelas crianças primeiro, para identificar, né, o que cada uma precisa. E como que faz numa turma tão grande? Nós temos até no site os projetos de avaliação diagnóstica do alfabeto, sondagem. Na escola que eu trabalhei, no começo, uma professora fazia na turma da outra, no horário da educação física, porque aí na primeira semana de aula, aquela semana de adaptação, nós já fazíamos a sondagem do alfabeto, já percebíamos se a criança reconhece, nomeia, quer dizer, se ela sabe falar o nome da letra, que é o som, ou se ela identifica. Se você mostra que letra mostra o A para mim, ela vai apontar o A. Então, aí, com essa sondagem, eu já sei se ela
sabe pelo som, ou de olhar, Entendi. ou de associar com alguma coisa. Depois tem a sondagem das palavras também, que você pede para ela escrever umas palavras, você sabe em que fase da escrita que ela está, né? Que são as fases da escrita. Tem o projeto também, não vou ficar falando que é. Com isso em mãos, como eu falei, você tem que definir o seu método principal. Você tem que ter um método principal. Então, o nosso, meu e da Lu, e da turma da Malu, é alfabetização e letramento. O que é isso? Nós utilizamos textos do cotidiano da criança, listas, musiquinhas, quadrinhas, e através desses textos nós trabalhamos a técnica, então, as letras, as vogais, as consoantes, as sílabas. Então, nós, com isso, e o método fônico é o som da letra, que nós chamamos de consciência fonológica. Você trabalha com atividade só, você consegue trabalhar tudo. E você, pela resposta da criança, pelo que ela pergunta, ou às vezes pelo que ela pergunta, né? Você percebe se ela está aprendendo mais ouvindo. É um treino, você tem que... Mas essa sondagem, ela é rápida? Você faz... então, assim, no início do ano letivo, vocês têm que fazer essa sondagem com as crianças. E a gente repete a sondagem de tempos em tempos, para ver como é que a classe está evoluindo. Então, a cada 2 meses, normalmente é a cada 2 meses, né? Dá um período assim, a primeira, depois a cada 2 meses a gente repete, e depois faz a final para comparar a evolução da criança. Então, se aquela criança não está evoluindo, você vai trabalhar diferente com ela. Você vai procurar dar um reforço ali em classe, no começo, né? Porque, principalmente os 6 primeiros meses, a professora tenta contornar ali. Se não, aí vai chamando os pais, vai conversando, conversa com a coordenação, para ir ajustando essa aprendizagem aí das crianças que não estão avançando, né? Primeiro, de pais, a gente explica como vai trabalhar para os pais. Dá exemplos na lousa, faz, às vezes, atividade deles, e explica como eles podem ajudar. Que a gente vai chegar nesse assunto aí, né? Isso que eu ia falar agora. Porque, assim, eu recebi dúvidas de vários pais e a pergunta que mais fizeram foi: o que os pais podem fazer para ajudar e o que eles podem fazer que atrapalha o processo de alfabetização? Tem algo que atrapalha em casa? Posso falar aí, Márcia? Então, na verdade, é assim. O que os pais podem fazer para ajudar? Com pequenas coisas. É assim, é no dia a dia. O pai só tem que ficar atento. Então, assim, você vai fazer uma lista de compras para o mercado? Então, fala para a criança: mamãe vai fazer uma lista de compras. Vamos dar uma olhadinha o que tem na geladeira? Vê aí, mamãe, se tem margarina. Vê se tem margarina. Aí a mamãe pega a caneta e escreve com letra bastão margarina. Aí fala: o que mais? Tem ovos? Mamãe, tem ovos. Quantos ovos? 3 ovos. Então, tá bom. Ovos, 3. E vai fazendo assim. No outro dia, você fala assim: hoje a mamãe vai olhar a geladeira e você vai olhar o armário, a despensa, e você vai escrever para a mamãe. Não faz mal que ele vai escrever errado, mas ele já começou, você demonstrou para ele a lista, e no outro dia, numa outra oportunidade, a criança vai fazer a lista para você. Pode estar errado, pode estar faltando letra, não tem problema. Para ela está construindo uma lista. Se ele desenhar, ele tá escrevendo para quem está. Também, porque dependendo da fase que a criança está, ela pode só desenhar. Vamos desenhar, uma criança com 3, 4 anos, ela vai desenhar. Desenha aí o ovo, porque a mamãe precisa comprar ovo. A criança vai desenhar. Você vai, sei lá, você vai num parque, num zoológico, volta para casa, vamos fazer uma lista dos nomes dos animais? Vamos desenhar os animais? Vamos fazer um jogo de memória dos animais? Você desenha o animal e a mamãe escreve o nome no outro pedaço de folha. E faz um jogo de memória. Lu, deixa então, eu interromper. Coisas do dia a dia que a gente tem que ficar atento mesmo. Então, pequenas coisas. Uma receita. Um pouquinho, porque a Tami, que é uma querida amiga, ela colocou aqui: meu filho adorava ler placas na rua quando eu estava dirigindo. Eu diminuí a velocidade do carro para ele poder ler. Isso foi muito importante para ele. É uma dica também legal? Eu acabei de escrever que o meu filho também, porque eu dava aula aqui em Paulínia, ia para Campinas.
a gente ia lendo as placas, vendo as letras. Ó, que letra é aquela? É o P do pare, né? O P, o A, tal. Quando ele começou a ler, ele começou a ler as placas. Eu falei, ele já lia todas as placas. Então, assim... Ai, que legal. Que legal. Muitas crianças começam a ler lendo as placas, lendo o nome das fachadas das lojas. Então, assim, às vezes, que nem até eu vi uma moça que eu sigo, ela me segue, tá? Eu até comprou o livro da Malu para a filha dela, tudo. E ela falou, no carro as crianças estão proibidas de usar celular. Então, elas têm que conversar, ver gibi, revistinha e tal, olhar para fora, ver a paisagem, porque senão fica só ali no tablet, não aprende nem o caminho de casa. Então, ela falou, dentro do carro a gente não deixa usar tablet. Então, até tinha uma aluninha o ano passado particular que eu falava para a mãe, né? Eu falei, tira o celular dela, tira o celular dela. Eu falava para ela, Letícia, quando você sair na rua, olha para as placas, observa, vê quais letrinhas você conhece. Aí um dia a mãe veio falando, hoje ela conseguiu ler uma placa. Então, elas ficam felizes de ver o resultado que é, né? Então, isso você vai observar no seu também. É uma super dica. Eu amei a dica da lista de compra, das placas, dos passeios do zoológico. Mas, assim, os pais têm mais preocupação no que eles podem fazer que atrapalha. Tem algo? Isso. Tem. Alô? Então, o que pode atrapalhar? A cobrança excessiva dos pais para que a criança evolua rápido. Então, por exemplo, uma coisa que as filhas falavam assim, mas por que a priminha dela está na outra classe, já lê e a minha não lê? Então, aquela cobrança de que a criança tem que estar acompanhando um parente ou um amiguinho que veio da escolinha junto, da creche junto. Então, assim, a comparação, a cobrança excessiva que a criança tem que aprender a ler. Uma outra coisa que prejudica muito, que eu já tive um caso, que a criança vinha evoluindo, né? A criança vai evoluindo na leitura e na escrita. E aí eu chamava a criança para fazer atividade diagnóstica, como a Maléia falou, e ela falava, mas a minha mãe falou que eu não sei escrever e nem ler. Eu não vou escrever. A minha mãe falou que eu não sei. Eita! Eu falava, mas você sabe. Aí o que a gente tem que fazer? Todo um trabalho, pega letrinhas móveis, né? Aquelas letrinhas, pode ser de plástico, de madeira. Então, tudo bem, você não quer escrever? Vamos fazer com as letrinhas? Aí pegava as letrinhas e fazia o diagnóstico com as letras. Por quê? Você tem que fazer todo um jogo e depois conversar, chamar a mãe, explicar que, em vez dela estar ajudando, ela está prejudicando. Entendi. Então, assim, são duas coisas assim, que eu acho que são fundamentais. Essa coisa da comparação e da cobrança, assim, sabe? Que a criança tem que logo aprender. Cada criança tem um processo. Tem criança que gatinha, sai andando com 9 meses. Tem umas que vão só com 1 ano e meio. Né? Então, essa comparação, ela é muito prejudicial. Então, isso é uma coisa que os pais fazem que prejudica bastante. E teve uma mãe que botou assim, eu posso escrever para o meu filho copiar ou isso faz dele um robozinho? Ó, você fala, Mar, para não ficar só... Você pode escrever para ele copiar, mas você tem que fazer isso de uma forma que seja gostosa, não como um castigo. Entendi. Por exemplo, eu tive uma aluna que a mãe veio na reunião e trouxe, olha, eu fiz ela copiar tudo isso aqui. Tipo assim, como uma punição. Não, você pode falar para a criança, fazer alguma coisa que tenha sentido, significado. Então, vamos escrever um bilhetinho para a vovó? Eu vou mandar um bilhetinho para a professora. Então, bilhete é uma coisa que a gente trabalha no primeiro ano, na alfabetização. Vamos escrever? Você põe lá, a criança, se ela conseguir escrever, você vai falando as letras, né? Ou as sílabas, porque dependendo da fase que a criança está, você fala a letra. Se ela já sabe as letras, você faz o som, é ba, aí ela vai montando as palavras. Então, você faz algo que seja significativo. Vamos fazer uma lista? Eu faço a lista e você faz a sua. A mamãe vai escrever aqui. Então, depende da criança, da idade da criança. Agora, se for uma criança maior, se você quer treinar a letra, né? Alguma coisa assim, você quiser fazer isso. Mas, assim, tudo com significado, com sentido, pelo amor de Deus. Entendi. Nada de apressar e fazer num momento ali que seja divertido para a criança, né? Que ela
esteja à vontade para fazer, né? E não seja uma obrigação. Seria isso, né? E assim, tem criança, por exemplo, que já sabe ler, vai para a escola e ela só copia. A professora passa coisas para ela copiar, para ela não atrapalhar a aula, por exemplo. Acontece isso na escola também. Então é triste, né? e me perguntaram também sobre espelhamento, se é normal. Espelhamento é quando a criança bota a letra ao contrário, seria isso? Como se fosse. Isso mesmo. Meu filho faz isso. É, Isso é normal? Eu quero saber também. é super normal, viu? Só até os 7, 8 anos é super normal isso. Por quê? Ela vai estar naquela fase do. Nossa, me fugiu agora. Acho que é pré-operatório, se eu não me engano. O que acontece com a criança? Nessa fase, de 2 até os 7 anos, tanto faz eu falar para a criança que isso é uma caneta, isso é uma caneta, isso é uma caneta, isso é uma caneta. Para a criança, isso é uma caneta. Quando eu mostro a letra para a criança, por exemplo, o P e o B, se eu virar o P virado para cima, ele vai ficar um D, ele vai ficar um B. Então, para a criança, é super normal. Até os 7, 8 anos, quando ele está nessa fase de aquisição da leitura e da escrita, é super normal ele fazer isso. Ah, que bom. Se isso persistir lá para 7, 8, 9 anos, aí sim. Aí tem que começar a investigar. Mas é uma fase que é super normal mesmo. Ah, que Eles bom. fazem isso e não, eu não conheço nenhum ano eu tive uma criança assim que fala, esse ano não peguei uma classe de uma criança, não tinha nenhuma criança na classe que não escrevia espelhado. Sempre tem uma criança que escreve espelhado. Por causa dessa transição aí, né? Tem uma pessoa perguntando por que isso acontece. Eu acho que é sobre comparação. É sobre a comparação. Porque ela tem dois filhos, e eles meio que um aprendeu a ler com 5, o outro com 6. E ele dizia para a psicóloga que ele era bonito, acho que ele meio que fugia do assunto. E os pais nunca fizeram comparação, mas ele acho que se comparou. Por que isso acontece? Isso acontece, eu tenho exemplos assim na família mesmo, né? Eu acho que isso é normal, a comparação, porque são entre irmãos, né? Só que entre irmãos. Só que vai muito de como a família lida com isso, né? Valorizar o que cada um é, né? Não sempre valorizar um lado. Geralmente, às vezes... As diferenças, né? Não valorizar as diferenças. Isso. Eu conheço pais, por exemplo, que valorizam o filho que é estudioso, que vai bem na escola, e aquele outro que não vai muito, ele sofre porque... Mas tem criança que vai bem na escola e, às vezes, depois não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Principalmente se for uma escola muito de decorar, assim, né? Então, não existe isso. Cada um é um. E a família tem que valorizar a individualidade de cada um. Isso. E não reforçar essa comparação. Entendi. E sobre... Vocês querem complementar? Eu ia fazer outra pergunta. Não, sobre dislexia. Aqui estão perguntando se a alfabetização é um momento onde a gente começa a visualizar questões como a dislexia. E no caso de dislexia, como que a gente aborda isso? Como que a família pode ajudar? Então, a dislexia, ela é geralmente detectada durante o processo de alfabetização. Porque é um processo que o cérebro tem dificuldade de juntar, identificar as letras e juntar as letras para formar sílabas. Não existe ainda, não descobriram ainda por que isso acontece. Para você ter uma ideia, os cientistas aí, é uma coisa do cérebro da pessoa, da criança. É genético. Então, assim, se a criança é dislexa, ela pode ver que o pai ou a mãe, alguém mais da família tem essa dificuldade. Existem várias fases, né? Então, mais leve, que ele faz, acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Que troca a posição das letras, como a Lu falou, é normal. Se começar a persistir muito, aí
Então, tem criança que se alfabetiza e vai descobrir mais tarde, né? E tem algo que a gente possa fazer para ajudar essa criança em casa? Tem que... Aí é orientação profissional. Entendi. Porque é um trabalho feito não só com a escrita, é com fono, porque a criança dislexa, ela tem dificuldade de identificar o som da letra. Por isso que ela confunde também. E faz trocas, né? Que nem eu falei para a Maria, eu estava até comentando com a Marléo um tempo atrás, que eu tive uma aluna que eu achava que ela tinha problema de fono, porque ela não aprendia, e quando era para escrever no lugar de B, ela botava B e tal, e aquilo foi persistindo e tal. E aí eu encaminhei para a fono, e a fono detectou a dislexia. Então Então é fundamental ter o apoio, a fono, né? Ter um profissional adequado. O profissional para estar trabalhando com psicólogo, porque o psicólogo ensina a pessoa como lidar com essa dificuldade. E aí a pessoa não tem cura, mas a pessoa aprende a viver com essa situação e viver bem, né? Mas o problema é quando não descobre, aí a criança... Geralmente são pessoas muito criativas, eles são inteligentes, não tem nada a ver com inteligência, QI alto ou baixo. Não tem nada a ver, entendi. Então, que legal. Vamos saber disso, né? Porque aí também evita essa comparação. Porque tem adultos que só descobrem que são disléxicos são pessoas que só descobrem quando são adultos que são disléxicos. Porque é o grau leve e ela é criativa, ela vai dando jeitinhos. Como aconteceu uma vez com uma criança, que não tem nada a ver com dislexia, ele não sabia as cores. Como é que chama, Malek? Esqueci o nome agora. Daltonismo. E o que ele fez? A mãe comprou a caixa de lápis, e a caixa de lápis tinha a numeração dos lápis. Lápis 1, a cor do lápis. E ele aprendeu a cor dos lápis. Então, você falava, que a gente, quando está ensinando, você fala assim, agora nós vamos pintar, todo mundo pega o lápis de cor vermelha, porque tem crianças que chegam no primeiro ano que não sabem cores. Então, você chega e fala assim, vamos todo mundo pegar o lápis vermelho e vamos circular a palavra banana. Aí, ele pegava o lápis vermelho. E assim ele foi. A gente só descobriu que ele tinha daltonismo no terceiro ano. Que foi quando a mãe trocou os lápis de cor e ele acabou se perdendo porque ele tinha decorado a cor dos lápis. Decorado, entendi. Então, assim, as crianças, elas são muito criativas assim, para dar um jeito de camuflar aquela deficiência que ela tem, né? Entendi. Então, aquela criança que às vezes ela é muito agitada, como a Maria falou, é uma criança que não para, é porque ela está com alguma dificuldade, né? Ou ela quer fugir daquela situação, da leitura, então ela começa a agitar para poder disfarçar aquela dificuldade. Meu filho faz isso às vezes, viu? Ele dá uma disfarçada. Mas eu queria aproveitar esse tema para a gente poder falar das crianças atípicas, porque os pais têm muitas dificuldades quando chegam na escola e as escolas não estão preparadas. Eu conheço uma mãe que eu moro em São Paulo, eu estou num lugar onde tem muitas escolas aqui boas. E mesmo assim, essa mãe teve dificuldade, o filho dela também vai começar a alfabetização no próximo ano, e ela teve dificuldade. Tem escolas que simplesmente falam que não estão aptas para receber o filho. No caso dessa mãe, o filho é autista. Então, assim, eu queria saber quais são as maiores dificuldades e o que os pais podem fazer para enfrentar essas dificuldades quando eles têm um filho atípico nessa fase de alfabetização. Como é que eles podem lidar com isso? Só dar uma introduçãozinha, Mara. Eu tive um aluno que até, por sinal, foi o que fez que deu origem, né, a personagem da Turma da Malu, que é essa criança aqui, né? Essa criança com deficiência física, que era o Matheus. Ele chegou para mim, assim, no primeiro ano, e eu me perguntei, né? O que eu vou fazer com essa criança? Ele tinha deficiência para uma paralisia cerebral. E eu falei, mas como que eu vou trabalhar com essa criança? Ele só olha, ele não se mexe, ele não pega no lápis. O que eu vou fazer com essa criança? Aí não falava também. A coordenadora chegou para mim e falou,
O que você conseguir fazer com ele tá ótimo. O que precisa mais é essa coisa da interação, dele interagir com as outras crianças, dele participar, dele estar no grupo. Porque a mãe chegou para mim e me relatou exatamente isso que você está colocando, que nenhuma escola queria receber. Ah, porque tem escadas, ele não pode subir escadas, não tem como subir escadas, porque a gente não está preparado. Então, cada uma dava uma desculpa. Nós tivemos até uma escola, uma criança, que era o mesmo caso do Matheus, tinha paralisia. Os pais tinham posses, assim, para pagar, tanto que eram duas crianças, tinha essa deficiência, tinha tido uma paralisia cerebral durante o parto, e o outro era uma criança normal, só que eles eram gêmeos. Um estudava na escola americana de Campinas, uma escola super bem conceituada, né? E o outro, ele não conseguiu vaga para ele. Nem na mesma escola do irmão. Eles não conseguiam vaga, eles não queriam falar, nós não temos como atendê-lo, nós não temos como ele evoluir aqui dentro, o senhor tem que procurar uma escola especializada. E acabou indo para essa mesma escola com uma outra professora. O Matheus estudava comigo de manhã e essa criança estudava à tarde. As escolas não estão preparadas, os professores não estão preparados. O curso que nós fizemos, a preparação foi muito pequena, muito rasa. Entendi. E as escolas particulares, a maioria, não é muito interessante para ela ter um aluno assim, que não vai passar no primeiro lugar do vestibular. Eu trabalhei numa escola particular em Campinas, do lado da escola americana, e a diretora de uma escola menor, ela fez esse trabalho de acolher crianças que já tinham assim mais dificuldade. Então, acho que os pais podem procurar, no caso de escola particular, que acolham essas crianças, porque elas precisam ser acolhidas e ter profissionais para ajudar. Agora, no caso da escola pública, talvez a recepção seja até mais fácil, né, Lu? Por parte da equipe e tudo. O Estado parece que coloca pessoas para apoiar, né? Hoje ainda é muito precário. A gente não sabe. Por exemplo, eu recebi uma aluna numa escola que tinha muitas escadas, e ela tinha toda uma dificuldade para andar. Então, assim, e ela era maravilhosa, ela tinha uma autoestima maravilhosa. Ela, no começo, ela ia comigo na frente, depois ela já queria atrás, mas ela era uma criança diferente, assim, né? Mas as escolas não estão preparadas. Olha, a única situação que eu vi, que era na minha escola onde eu aposentei, que era uma escola já com condições para receber alunos com rampas e tudo, e com a professora de educação especial apoiando. E a Pode criança, complementar. pessoal, a sala que tem uma criança que é uma sala que recebe criança típica, ela cresce muito com essas crianças. As classes que eu tive, eu fiquei com o Matheus durante 3 anos, como aluno, como ouvinte, né? Ele não passava de tudo, ele sempre ficava comigo. Sim. Por causa dessa deficiência toda que ele tinha. Então, ele gostava muito de escutar histórias, então todo dia eu lia histórias, ele adorava histórias, a gente fazia atividades bem a nível de primeiro ano com ele mesmo, apesar dele ser um pouco mais velho que a turma. E a classe, todo ano, aquela classe que chegava e eu preparava a classe para recebê-lo. Nossa, a classe evoluía demais, eles eram amigos, eles gostavam dele, queriam levar ele para a educação física e participar. Então, assim, as crianças, elas evoluem muito. O problema nunca está na criança. A professora... O problema... Eu aprendi a andar mais devagar quando eu estava... Você tem que mudar. É maravilhoso. Não, a questão nunca está na criança. E eu fiquei... Essa conversa no grupo de mães, ela aconteceu esse ano. E eu fiquei muito chocada com essa mãe que falou que aqui no local que a gente tá... Gente, eu não sei nem dizer para vocês a quantidade de escolas. Eu estou no bairro de Moema, em São Paulo. É rodeado de escolas boas. E ela dizia para mim que saiu de várias escolas chorando, porque não é que não quiseram, que criaram empecilhos em receber o filho dela. Desculpas, né? Estão dando desculpas. Então, isso para mim assim, me deixou muito arrasada.
Porque eu falei, gente, como é que pode? A gente já avançou em tantos aspectos, como é que podem ainda escolas particulares que cobram uma pequena fortuna para a criança estar ali, uma mensalidade, ela dizer que não está apta para receber uma criança, no caso dela, com autismo. Então, assim, eu fiquei bem triste com isso. Inclusive, agora em julho, eu fui convidada para participar como escritora da Expotia, que é uma feira para pais, mães, empreendedores, que vai falar só sobre autismo. Vão ter palestras, eu vou falar com os meus livros, porque para quem não sabe, os dinossauros, ele costumam ser o hiperfoco da criança autista. Então, assim, eu fiquei tão feliz quando eu entrei naquela página e vi que quase 80 mil pessoas frequentam a Expotia. Então, assim, gente, tem público para a feira. Por que, que as escolas não enxergaram isso ainda? Que tem pais aí desesperados querendo colocar os filhos em boas escolas e não tem, sabe? Eles simplesmente não se especializam. Então, é complicado. Eu fiquei bem triste, viu? Fiquei bem triste. Então, assim, eu acho muito importante a gente falar disso aqui. E eu queria aproveitar esse assunto e falar se tem alguma dica. Vamos supor, o pai e a mãe da criança atípica conseguiu matricular numa escola, mas tem alguma dica que ele possa em casa ajudar ali o seu filho? É a mesma dica que vocês deram no início aqui da nossa live, ou tem dicas assim mais especializadas para essa criança atípica? No caso, eu vou falar aqui do autismo, tá? Tem alguma dica que os pais possam fazer, além de todas as terapias que eu sei que já fazem, mas em casa, né? Eu acho Atividades, de repente jogos. tratar a criança, na minha experiência com crianças em sala de aula, tratar a criança como os outros, da forma mais normal possível, é muito rico para a criança. A criança se sentir. Claro que a ajuda tem que ser maior, né? Às vezes, o lugar onde ela vai fazer a lição, o tempo da criança fazer a lição, tudo isso requer uma atenção especial, mas que ela vai ter essa orientação do profissional, tudo. Mas, assim, procurar tratar a criança de uma forma normal, sabe? Respeitando as dificuldades dela, né, as diferenças, mas elas amam. Essa minha aluna, os meus alunos estavam indo apresentar um trabalho na frente, tipo, mostrar só um desenho. Ela foi também. Eu achei que ela não fosse, ela foi. Ela me surpreendeu. Então, acho que é isso. Tratar de uma forma comum. Eles não querem ser diferentes, né? Que nem no caso do Matheus, quando ele tinha um dia na semana, ele chegava a tempo de ir nas aulas de educação física. E a gente participava com ele, as crianças empurravam a cadeira para ele botava a bola no colo dele, empurravam ele com a cadeira. Ai, que legal. Então, na verdade, o que ele queria era estar ali, interagindo com as outras crianças, né? A alegria dele era essa. Então, já era um aprendizado, né? Entendi. Ele já estava aprendendo e já estava ensinando muita coisa para as crianças, com certeza. E a tecnologia? É uma aliada? É uma vilã? Tanto nesses casos de crianças atípicas, como qualquer criança. A tecnologia, a gente sabe que hoje é uma preocupação dos pais. Mas quando a gente fala de alfabetização, gente, ajuda ou atrapalha? Tudo é na medida, né, Marco? tudo. É que nem no caso dos QR Codes que nós colocamos no livro, né? A gente colocou em alguns momentos os QR Codes, porque a gente sabe que hoje em dia, tanto o tablet como o celular está na mão das crianças, né? Então, eu acho assim, tudo que for com uma certa parcimônia, vamos dizer assim, só traz, só acrescenta, né? Eu acho O que não pode é Tem que só saber usar, né? com o tablet, com o celular o tempo todo, né? E esquecer a criança lá de lado, né? pode deixar de fazer outras coisas, né? É o bom senso. Mesmo com o exercício dela olhar na lousa e transcrever para o caderno, é um exercício que também não pode se perder. Tem uma função nisso. Só que não precisa ficar o dia todo lá, a manhã toda fazendo isso. Porque também não tem como fugir, né, gente, da realidade de hoje. Mas a tecnologia ajuda muito. Eu estava falando de um aluno que eu falei agora há pouco, né? Ele fazia no computador. E aí as outras crianças também faziam, e ele fazia, e ele aprendeu a ler ali rapidinho.
enquanto que escrever ele não escrevia. Então, assim, eu acho que é muito válido. Só ter o Só no bom senso. bom Tem senso. que ter bom senso. Tem que ter bom senso, porque... E se for dar, às vezes, assim, eu estava comentando um tempo atrás com a Marlene, tem tantos jogos, tantas coisas, jogos interativos, que você pode baixar apps, né? Ou mesmo no computador, tem jogos, dá para aprender matemática. A minha filha mesmo aprendeu muita coisa na matemática, no computador, com jogos interativos. Então, se é para dar, vamos dar assim com uma certa... Já com Entendi. E com uma intenção, né? Eu entendi. Inclusive, uma das perguntas que mais me fizeram também era essa, de dicas de livros para as crianças que estão aprendendo a ler, jogos ou brincadeiras. Posso Fala dos livros, Mar. Olha, Nós separamos os livrinhos aí para mostrar. São muitos, né? Podem escolher só uns 3, né? Primeiro nós vamos falar da Sol, né? Primeiro da Sol, porque esse tema, o meu filho fez um projeto. Imagina, meu filho já tem 22 anos, né? Mas quando ele estava, acho que no segundo ano, ele fez um projeto sobre os dinossauros. Nossa, foi assim magnífico o projeto dele sobre os dinossauros. Então, assim, eles amam os meninos, né? E as mesmas meninas. Eu vejo hoje em dia as meninas, me fez comprar dinossauro. Ele ia nas lojas de brinquedo, a primeira coisa que ele queria era dinossauro. Ai, que alegria. Então, eles amam, né? Amam. Ótimo tema, parabéns. Esse livro do eu trabalhava sempre na escola, tá dando para ver? Afasta só mais um pouquinho. Qual é o nome? Tudo bem. Isso. É diferente. Tudo bem diferente. Tudo bem ser diferente. Tudo bem ser diferente. E sobre o que ele fala? Fala assim, ó, vou ler um pouquinho. Tudo bem ter um dente a menos, ou 2 ou 3. Aí mostra o dentuço, ó. Tudo bem precisar de alguma ajuda. Tudo bem ter um nariz diferente. E assim, que legal. Isso quebra, já logo no início, a coisa assim, de usar óculos, fala de quem usa óculos, fala de quem usa Então, assim, quebra aquela coisa assim, eu sou melhor que ele, ou eu sou do padrão. Então, já esse livrinho, eles amam. E é curtinho, livro curtinho, são frases. Então, é ótimo para a criança que está começando ali a ler, né? Sim, depois eles vão na biblioteca, eles ficam loucos para pegar o livro, né? Mesmo a gente passando para eles tudo, quando chega na biblioteca é uma briga para pegar o livro na biblioteca. O outro que nós escolhemos é o da Nanda Piccoli, que eu não sei se ela está aqui, eu convidei ela para a live, não sei se ela ainda está. É a autora? É a autora, Nanda Piccoli. É uma autora brasileira, né? Falei para a Maria, vamos escolher 2 autores assim que a gente conhece, são brasileiros e que a gente pode estar. Qual é o título? Você viu a minha mãe? É um lobinho que se perde da mãe, né? E ele passa por várias aventuras, mas o mais legal é a solidariedade dos outros animais. Não vou contar tudo, senão... Eu já vou querer essas indicações, porque eu amo, gente, o livro. E qual tem que ser? Letra grande. E a letra bastão. Uma coisa que a gente tem observado bastante, pessoal, é que às vezes a criança, ela chega e fala assim, ai, mas professora, mas essa letra eu não sei. Não consigo ler. Entendeu? Então, principalmente nessa fase de alfabetização, escolher sempre livros com letra bastão, que é para fazer o quê? Para dar a oportunidade da criança que está começando, está adquirindo agora a leitura, fazer com a letrinha bastão. Então, eles fazem com a letrinha de imprensa, muitos livros, né? E o que acontece? Seriam essas letrinhas assim? Essa letra bastão, isso. Que é da turma da Malu, né? Porque às vezes a letra de imprensa, eles têm mais dificuldade. Porque até, a gente vai ter oportunidade de falar isso, mas até a letra,
colabora na hora da leitura e escrita. Então, por que tem a letra bastão? Ela tem um sentido de ser a letra bastão e não a ser a letra de imprensa, de ser a letra cursiva. Então, ela tem um sentido também. Por que tem que ser assim? Então, às vezes, a criança gosta muito, porque elas pegam o livro e elas... Bom, você é autora, você sabe. Você é escritora, tudo. Eles olham a capa, se eles gostam da capa, eles já querem abrir. Aí eles falam... É o que acontece com o meu livro. A capa chama muito a atenção. Capa, né? Aí o que eles falam? Ai, professor, mas isso eu não posso pegar, porque essa letrinha eu ainda não sei. É verdade. Então, meu filho já falou assim, isso. vai depender de outra criança, de outra pessoa para estar lendo para ela. Sim. E seria interessante que ela tivesse essa oportunidade de tentar ler, entendeu? Algumas palavras. Sim. Né? E olha que interessante, eu comprei um livro pro Arthur, eu já vou falar do terceiro. Eu comprei um livro pro Arthur, ele não lê ainda, mas até a escritora é uma colega e ela até quando foi me vender falou assim, olha, você me desculpa, eu errei na fonte na hora de imprimir. Quando eu abri o livro, gente, era difícil para mim, tá? Imagina para uma criança. Então, assim, quando eu mostrei pro Arthur, ele não sabe ler, mas ele identificou que as letras estavam emboladas, porque a fonte que ela usou, além de ser, né, cursivo, era uma fonte difícil de ler para um adulto. Então, assim, fica essa dica para você que quer lançar um livro para criança, gente, cuidado com o tipo de letra, cuidado com a fonte, porque senão a criança não vai se interessar. A idade para direcionar o livro é que vai dizer que letra, né? Entendi. E qual o terceiro? O terceiro é esse aqui do Rodrigo Carvalho, Um Gato Chamado Gato. Muito legal para agora, para o início do ano, porque fala a questão do nome. Então, ele vai com os animais também, né? Que as crianças amam. Sim. Ele vai falando o nome dos outros animais e mostrando também a diversidade. Aqui também tem o cachorrinho. Os animais diferentes, né? O cachorrinho que ajuda o deficiente. Como chama? Nossa, fugiu o nome. Deficiente visual. O cachorrinho que não tem casa. Legal, vai vendo as diferenças, né? E os animais fazem com que as pessoas... Ele trabalha muito a questão do julgamento, sabe? De julgar as pessoas pela aparência. E aí, no final, quem quiser saber se o gato tem nome, tem que ler a história, né? Eu conheço uma amiga que o nome da gata dela é Gata. Gostei, eu vou querer esses livrinhos pro Arthur. E tem dicas também de algum joguinho ou brincadeira? Tem alguma? A Lu tem. Em casa ou na escola, você disse? Pode ser em casa, pode ser para os pais. Eu acho assim, todos esses, tem muitos jogos pedagógicos, né? Tem lojas especializadas que tem jogos assim dos mais diversos. Então, quebra-cabeça, livrinhos de caça-palavras, que no caso... Com as letras, né? Do quebra-cabeça. De quebra-cabeças, caça-palavras, livrinhos que tem específico. Eu acredito que ainda tenha. Tipo aquele picolé, sabe? De caça-palavras. Sim. Amam, tem várias atividades. Jogos que dá para fazer em casa, tipo bingo, forca. Bingo é muito legal. Ontem, inclusive, aqui no prédio, a gente jogou um bingo de animais. Era cartelinha de animais, né? E você ia sorteando. É bem legal. Nesse começo, a gente trabalha muito bingo com as letras do nome da criança. Isso, aí depois o bingo do alfabeto, depois você pode trabalhar bingo de rimas, bingo de letras. Em cima de cada tema que você está trabalhando, você pode fazer. Vai fazer que nem dos animais, você pode fazer um de animais só de mamíferos, a figura do animal, né? Que nem o jogo da memória, o animal com o nome. Então, assim, jogos de tabuleiros diversos, né? E aqui na turma da Malu, tem, assim, alguma atividade que seja bem clássica, assim, que a gente faz desde lá da época que eu fui alfabetizada? Tem uma atividade que vocês recomendam mais? Alguma? Eu sei que todas são importantes, mas eu queria uma clássica que os pais conhecem, que vocês queiram falar sobre ela, assim, do porquê que ela é importante. Clássica? Assim, uma atividade que todo mundo já fez. Deixa eu ver. Eu acho que dá para trabalhar. Tipo circular, né? Tem umas atividades que todo mundo já fez na vida.
Aqui, eu acho que da quadrinha, né, Mar? Da quadrinha, a gente pede para circular as palavras. Aqui, ó. Aqui tem umas que a gente... Tem uma aqui, por exemplo, na página 98, que Ah, é uma vitamina, foi uma paródia que a gente fez em cima da vitamina de frutas. E aí a gente, para cantar, né, uma musiquinha que a gente que fez, a música. E aí, no final, a gente pede para circular, né, o nome das frutas. super Tá? legal e dá pra gente também fazer em casa. Que aí você pode. Isso, pode mesmo. Outra que dá para fazer, a gente tem aqui o bingo do nome, a gente tem aqui, nós temos aqui também, que a gente pode fazer com o bingo no nome das pessoas da casa, né? Tem lista, A gente, aqui, ó, a gente tem o bingo, né? Que dá para fazer o bingo com o Com as nome. letrinhas, com o nome, né? O que mais tem, Marco, que a gente poderia falar? a, Lista. a lista. Uma que é super joia, que as crianças amam. Não é da nossa época, mas é uma coisa mais atual, que a gente deu uma melhorada, que é da página A 140, cruzada, né? que é a cruzadinha com banco de palavras. Nossa, eu adorava fazer. Eu gosto Porque até o que, que hoje. acontece? Não é só um banco de palavras normal, né? Então, porque aqui o que, que vai acontecer? A criança ela tem opções e a partir da leitura ela vai ter que achar aonde está a palavra. Entendi. Que legal. Eu, Então, assim, já tô assim, ansiosa para fazer com meu filho as atividades. depois você faz, depois você nos conta. Ele vai adorar. As nossas crianças. E uma outra coisa que tem diferenciado no nosso livro, que você viu que o nosso primeiro livro não tem cor. Sim. Por quê? Que é justamente o que acontece nas grandes classes, né? Em classes numerosas. O que, que acontece? Aquela criança que está mais avançada um pouquinho, o que, que acontece? Ela pega e ela faz rapidamente a atividade. Aí você fala assim, agora você pode pintar os desenhos e você vai lá na outra criança que está com mais dificuldade e você vai lá ajudar. Falar a letrinha, olha, que letrinha que você podia pôr aqui, está auxiliando, enquanto eles estão ali se entretendo, pintando um pouco. Então, as crianças adoram nessa fase pintar. O livro 2 já não, já é colorido o livro 2. Eu vi aqui agora. Eu não tinha visto o dois ainda. Ele é coloridinho, Então, né? já, Algumas já com coisas. esse intuito também, né? Simplesmente para salas de aula ou para em casa. Às vezes a mãe você fala assim para a mãe, para a criança, você vai fazer. Depois eu deixo você pintar. Eu posso pintar depois? Assim, acabou a atividade, você deixa pintar o desenho. Eles curtem muito. Principalmente nesse começo de ano, eles adoram, porque eles estão com os lápis de cor novos, eles amam. Então, eles pegam os lápis, eles querem pintar, e querem Sim. emprestar o lápis para um, para outro, né? E a, É uma a mãe aqui também adora pintar. Então, quando o Arthur passa e não pinta, eu volto e pinto, porque eu adoro. Então, assim, gente, eu amei de verdade os livros. Eu vou falar muito, se vocês me permitirem, eu ainda vou falar muito sobre eles no meu Instagram, porque eu achei realmente sensacional. E assim, a gente já está em 8h12, geralmente eu faço 1 hora, mas não tem como, eu sabia que a gente ia prolongar, porque é um assunto muito interessante. E não só interessante, como importante. E assim, daria para fazer mais 2 horas de live tranquilamente aqui. Inclusive, podemos marcar mais para frente. É muito assunto, né? É muito assunto. E assim, eu confesso que eu já fiz muita live na vida, mas assim, é a primeira vez que eu tô a live inteira arrepiada. Porque assim, eu admiro demais a profissão de vocês. Demais, 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 demais. A gente também. E sim, eu acho assim a profissão mais incrível desse mundo. E a forma como vocês começaram falando dessa questão de tratar a individualidade, olhar para o aluno como isso é tão importante para a mãe. Vocês também são mães e sabem de saber que seu filho vai estar na escola, mas ele não vai ser só um número. Ele vai estar ali sendo visto. Então, assim, eu fiquei emocionada durante a live. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Eu agradeço demais. E eu queria, assim, concluir com vocês falando o que vocês quiserem, porque, ó, eu só tenho aplausos. Eu estou muito, muito emocionada. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que a gente ouvir isso já é tudo. A nossa alegria é fazer isso mesmo, falar de alfabetização. Essa é a melhor coisa, Lu. A gente fica horas falando. A Ju aqui falou, vontade de entrar e abraçar vocês. Eu também, eu tô com vontade, porque, gente, até uma incrível. vez eu comentei com a Marileia, quando a gente estava entrando em contato com as pessoas, né, para
para pegar os direitos dos QR Codes, para pegar, né? Que a gente não podia usar os QR Codes para vender um livro, né? E aí a moça falou assim: ah, mas eu quero falar com você, quero te conhecer. Quem você é? Eu não sei quem você é. Eu falei, então, eu vou te ligar. Me passa o telefone que eu vou te ligar. Eu liguei para ela, comecei a conversar. Aí ela falou: eu queria tanto que você fosse a professora do meu filho. Aí eu falei: já ganhei o dia, já ganhei o dia. Então tá bom. É assim, eu acho que é esse amor, assim, que a gente, quando a gente conversa com as pessoas, é esse amor que a gente deixa transparecer, né? Te agra- Que sai dos nossos poros, esse amor mesmo pela educação, né? Por alfabetizar, né? É perceptível, assim, é muito lindo. E eu estou encantada com o material, eu estou encantada de conversar com vocês. E eu vou, assim, divulgar para todas as mães, porque acho que todo mundo tem que conhecer a turma da Malu. E tinha que conhecer vocês também, né? Mas não dá para todo mundo. Então, o prazer hoje foi meu. Muito obrigada mais uma vez. E, gente, obrigada a todo mundo que participou. Eu amei a live, amei. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada por tudo. Beijo. Saudade E a de gente todos aí que continua se entraram, falando. falaram que estão com saudade de mim. Eu volto, eu volto. Vamos marcar um encontro, de repente, em São Paulo. Ah, vamos. Na Bienal nós vamos se encontrar lá, na Bienal de São Paulo. Eu vou estar lá lançando o livro, hein? Aguardo Tá vocês. bom. Super beijo, gente. Muito obrigada de todo o coração. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.